É, pessoal, eu tenho certeza que vocês já sabem de tudo que vazou aí do ministro Alexandre de Moraes. E muitos estão achando que vai ficar por isso mesmo. Até porque, pelo andar da caminhada, muitos já se posicionaram a favor dele. Não, vamos defender o Xandão. Mas os senadores já tomaram a sua decisão, estão agindo. Inclusive, Rodrigo Pacheco também tomou a sua decisão, que eu preciso mostrar aqui para vocês. Mas antes, pessoal, quando explodiu a bomba, quando tudo foi pro ar, o Moraes não teve coragem de peitar a mídia, não teve coragem de falar com ninguém. Olha aqui. Passou direto. Vamos ver de novo? Passou direto, pessoal. Não quis conversar com o povo. Olha ali. De cabeça baixa. Não quis falar com ninguém, né, pessoal? Ele sabe pelo que ele tá passando, mas agora eles já, né, tiveram uma ideia de como que vão tentar contornar isso. E o Alexandre de Moraes, ele veio sim ao vivo falar sobre o que tá acontecendo e ele tentou se defender. Olha aí o que ele disse. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Até aqui tudo bem, né, pessoal? Ele tá ali se defendendo, dando aquele migué, eu chamo isso de migué, entendeu? Porque ele vai tentar, né, contorcionar isso de alguma forma para se sair por cima. Mas ninguém esperava que, enquanto ele se defendia, ele ia se entregar. Onde ele fala que ele sabe que ele era vítima e que mandava os outros investigar, ligar ponto com ponto para ele mesmo receber o relatório e fazer, né, a incriminação. Olha só, pessoal, ele se entrega, olha aí. Esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. O caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações. Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje, sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. Ah, então para ele tá tudo normal, pessoal. Ele era vítima, ele pediu para fazer um relatório para entregar para ele e ele julgar. Que coisa linda, né? Mas infelizmente, para cair o cavalo do nosso amigão Alexandre de Moraes, a OAB não concorda com isso não, pessoal. A OAB vai pedir acesso a inquéritos de Moraes. Fora do devido processo legal, não há atuação legítima. Isso mesmo, Ordem dos Advogados do Brasil considera urgente esclarecer se servidores do gabinete do ministro produziram provas ilegais. E, gente, a gente sabe. Saiu áudio, saiu conversa. Ele precisa se explicar disso aqui e comprovando coisas que já está comprovado, a gente precisa tomar alguma decisão. Alexandre de Moraes afirma que os relatórios solicitados foram oficiais e regulares, coisa que não foi. A OAB vai pedir acesso aos inquéritos que tramitam sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes no STF. A decisão foi costurada pelos conselheiros federais, presidentes de seccionais e pelo presidente nacional, o Beto Simonetti, na manhã desta quarta-feira, né, hoje de manhã, e é tratada como urgente.
Esse é um primeiro passo para a entidade analisar se há outras medidas cabíveis. O objetivo é verificar se servidores do gabinete do ministro cometeram essas irregularidades mesmo. Em nota, a OAB afirma que é preciso esclarecer com urgência se houve ou não a atuação de servidores ou de gabinetes do STF para produzir provas ilegais para sustentar decisões judiciais desfavoráveis a pessoas específicas ou se a atuação se restringiu aos limites do exercício, né, do poder da polícia da Justiça Eleitoral. A justiça deve ser imparcial e respeitar os direitos e garantias estabelecidos pela Constituição. Fora do devido processo legal, não há atuação legítima no judiciário. Isso quem está dizendo é a OAB, é quem está indo atrás para investigar. Então, olha aqui, pessoal, fora do devido processo legal, não há atuação legítima do judiciário. Então, não tem como, depois de investigado, o Moraes se safar dessa, tá? Isso aqui está mais claro do que nunca, pessoal. Eu já queria dizer para você, tá? Tá um pequeno adianto aqui, que, pessoal, o que saiu de conversa dos 6 GB foi 100 megas. Para quem não sabe, 1 GB quer dizer 1000 megas. E a gente tem 6 GB de conversa. Saiu apenas 100 megas de conversa. Você entende? Você está entendendo que não saiu nem 1% ainda das conversas, né, lá do gabinete do Moraes? Então tem muita bomba para sair ainda. E a OAB e todo mundo indo atrás para investigar, isso não vai ficar assim, pessoal. E eu queria trazer, lógico, a informação do nosso querido bundão presidente do Senado, o nosso querido Rodrigo Pacheco, né, que é uma vergonha para os mineiros, uma vergonha para todos os brasileiros. Olha o que ele está fazendo, pessoal. A chance de Pacheco aceitar pedido de impeachment de Moraes é 0. É isso que ele sinalizou, olha só. Bolsonaro prepara o requerimento contra ministro do STF por investigações extraoficiais, né, sobre aliados do presidente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não tem disposição para apoiar um eventual pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no caso envolvendo as investigações extraoficiais do TSE, pessoal, sobre bolsonaristas. Segundo apurou aqui o Poder 360, a chance do presidente do Senado aceitar o pedido é 0. Então, vou deixar bem explícito aqui a cara desse... Eu não vou falar muita coisa, porque você sabe, né? Se você falar sobre uma pessoa pública aí, presidente do Senado, pode dar ruim pra você, mas eu vou deixar a cara estampada desse cara aqui que é vergonhosamente o nosso presidente do Senado, né? Foi eleito pelos mineiros porque a gente tava com medo da Dilma vencer aqui em Minas e acabamos colocando esse cara que é um omisso, que se juntou ao sistema e hoje, mesmo com todas essas provas, ele prefere prevaricar, ele prefere não pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Então me ajudem a divulgar a imagem desse covarde, desse cara que não age pelo povo brasileiro, pessoal. E não vai ficar por isso não, tá? Os nossos senadores, deputados de direita, já fizeram um pedido lá de impeachment com mais de 90 assinaturas, já fizeram também aqui, né, uma comissão onde explicaram quais são os próximos passos, e o Eduardo Bolsonaro, um dos que mais foram perseguidos pelo Alexandre de Moraes, como vocês sabem, quem acompanhou aí as conversas que já foram vazadas, a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro era um dos principais focos, o Alexandre de Moraes queria pegar ele, tá? Então o Eduardo Bolsonaro vem e dá um recado importantíssimo para o povo brasileiro, vamos ver? Perfeito, obrigado, presidente. Presidente, Alexandre de Moraes está acuado. Dia muito difícil para Alexandre de Moraes, e quando ele está acuado, ele dobra a aposta. Hoje a Polícia Federal está na rua de novo, mas não é mais para prender corruptos, prezado Gilvan da Federal, como a Polícia Federal que nós tantos conhecíamos e, quando eu saí às ruas, era aplaudida pela população. Está para prender e fazer buscas e apreensões contra pessoas, Gustavo Gayer, que criticaram um servidor público. Agora vejam só, se alguém, prezado Pompeu de Matos, xinga um deputado, fala que ele é isso, que ele é aquilo na internet, o que acontece? Nada. Se você se sentir ofendido, procure o Tribunal de Pequenas Causas para reparação de danos morais. Só que eles cometeram um erro. Na democracia relativa, eles expuseram a foto do delegado federal Fábio Schor, que hoje está na rua. Esse sim, um verdadeiro cachorrinho de Alexandre de Moraes. Talvez eu utilize aqui o argumento errado, o adjetivo errado. Porque cachorro, ele é leal ao seu dono, porque ele tem uma relação de amizade.
Quem faz as coisas por poder e por dinheiro merece ser chamado de putinha do Alexandre de Moraes. Putinha do Alexandre de Moraes. O senhor é um covarde, senhor delegado Chor. Está prendendo gente. Outra coisa, para não me deixar mentir, eu vou ler a matéria da imprensa, porque hoje, se a gente falar alguma coisa, eles falam que é fake news. Matéria do Metrópolis. Moraes, mãe de Mariana Eustáquio, será presa se a filha utilizar a rede social. Que porra de país que a gente está vivendo, caralho? O cara está prendendo a mãe de uma menor de idade se ela usar a rede social. Onde é que a gente vai parar? Quando é que essa casa vai acordar que isso não é algo mais entre direita e esquerda? Quando vierem prender a gente? Quantos Daniel Silveiras vão ser necessários para a gente entender que isso daqui é pela prerrogativa dessa merda que a gente carrega aqui, do PIN, para dizer que é deputado? O que adianta a gente ter 1 milhão de votos na rua, 100 mil, 200 mil? Aí o cara do outro lado da rua aqui, pega a caneta e fala: a lei que vocês aprovaram não serve, Paulo Bilinski, porque é contra a Constituição. Estão lá dando declaração, falando que se esse Congresso aprovar uma anistia, eles vão fazer a revisão constitucional. Que país que a gente está vivendo? Vai esperar chegar a Venezuela? Vai ter que ter aqui um Juan Guaidó, uma Maria Corina? Quantos clesões mais? Na Venezuela morreram umas dezenas agora, depois da eleição, e o assessor do Lula, Celso Amorim, que é o chanceler informal, está falando em fazer nova eleição. Não! Está errado! A gente tem que apontar. Quando teve aqui a Vaza Jato, o que foi a Vaza Jato? Eu não vou entrar no mérito, mas ao que ficou, e a esquerda argumentava isso, era um conluio de Sérgio Moro com procuradores para condenar o Lula. Os bilhões foram devolvidos nas delações e etc. É discutível, vamos ver a questão das delações. Mas, de fato, ocorreu um crime e um conluio entre duas pessoas. Agora, Alexandre de Moraes não precisa sequer fazer conluio, porque ele é o dono de um destacamento da Polícia Federal, tal qual o Hitler tinha Stasi. Estão prendendo. Qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? Para vocês, prezados colegas federais, dizerem que estavam cumprindo ordens? Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso: eu estava apenas cumprindo ordens. E não foram aliviados, tá? Vou lembrar vocês, quando a casa de Alexandre de Moraes cair, vocês virão todos a reboque. E aí vocês podem repetir a mesma história de que estavam cumprindo ordens. Ordens ilegais, prendendo, quem sabe, mãe de menor, por usar a rede social. Aqui tem vários policiais na casa, né? Bilinski, dentre outros, prezado Ram, Messias, Domingos. O que acontece se a polícia pegar, numa operação, numa boca de fumo, pegar o fogueteiro? Vocês imaginam o policial chegar para o fogueteiro e falar o seguinte: se eu te encontrar aqui amanhã na boca de fumo, eu vou prender a sua mãe. Você vai para a cadeia, delegado. Se você fizer isso, você vai para a cadeia. Então o que a gente está tentando aqui é botar o Brasil nos trilhos novamente. A coletiva aqui, que foi liderada pelo senador Girão, que sequer é do meu partido, e vários outros partidos em volta, foi feita para tentar dar uma chacoalhada e a gente fazer um pedido de impeachment. Não é porque a gente tem raiva do Alexandre de Moraes, não, que particularmente eu tenho. Eu fui selecionado por ele a dedo para que a Stasi dele viesse para cima de mim. Porque eu sou corrupto? Não. Porque eu estou fazendo críticas, eu não me dobrei ao poder deles, eu não jogo esse jogo que eles jogam. Eles tentam intimidar. Se você não se dobrar, eles vêm para cima de você. Eu só estou entre os meus representados, os meus eleitores, e um ditador. E ele só não consegue atingir a mim, atingir o Bolsonaro, porque ele não tem de onde tirar. Quando o Alexandre de Moraes me investiga, pedindo para me relacionar com o argentino que fez a live após as eleições de 2022, ele está me dando um atestado de honestidade. Mal sabe ele que a tendência é a minha votação em São Paulo é aumentar, porque eu ando pelas ruas. Eu queria ver um ministro do STF candidato à presidência da República. Candidato, seu Alexandre de Moraes, à presidência da República. O senhor vai ver o sentido da democracia, o cheiro do povo, entender o que é gastar sola de sapato numa campanha presidencial. E aí você vai ouvir muita reclamação, que vai fazer aquele aeroporto de Roma virar fichinha,
que nesse Brasil tem imagem de tudo, né? Só não tem do 8 de janeiro e do aeroporto de Roma. Até de WhatsApp de empresário tem. E eu digo mais, finalizando. Começo a ver os movimentos dos passadores de pano, Flávio Dino, matérias da imprensa, né, querendo falar agora do meu irmão, patrimônio do meu irmão, lá em Balneário Camboriú. Cuidado, o que foi exposto até agora, segundo Glenn Greenwald, é apenas a ponta do iceberg. São 6 gigabytes de arquivos, fotos, vídeos e áudios a serem analisados. E aos poucos eles estão sendo. E como a gente já sabe que a nossa vida não é fácil, se fosse fácil a gente já teria acabado com essa ilegalidade lá atrás, junto com os bravos colegas que estão aqui comigo, o presidente do Senado diz que a chance é 0 de acatar o impeachment do Alexandre de Moraes. Sem problema. Está tudo na normalidade. Nenhum impeachment que ocorreu nesse país foi iniciado com o presidente da casa dizendo que o acataria. Sabe o que vai ser preciso agora, meus caros? Pois é, vamos todos retornar para a rua. Senador Girão, junto com outros senadores, está marcando para o dia 7 de setembro uma grande manifestação e abrindo para o público a possibilidade de assinar um abaixo-assinado do impeachment de Alexandre de Moraes, que eu tenho certeza chegará nessa casa como o impeachment mais popular da história deste país, com o maior número de apoios de cidadãos deste país. Sabe por quê? Porque aqui estão os recordistas de votos dos nossos estados. Porque aqui, o presidente Jair Bolsonaro, que lidera esse partido, o PL, agora falando do meu partido, é simplesmente a maior liderança desse país, é o único que sai às ruas e leva uma multidão consigo. Então, meus caros, a história vai continuar, as denúncias seguirão vindo à tona, e além do impeachment, eu ainda digo mais, nós não vamos nos contentar apenas com isso. Todos os processos aos quais Alexandre de Moraes foi parte, um juiz viciado, fora do juiz natural, assim tido na Constituição, que viola o sistema acusatório previsto na nossa Constituição. Todos os processos que ele participou, onde foram réus e acusados, pessoas tidas bolsonaristas, conservadoras, devem também ser anulados. Assim como o pessoal que está na cadeia por conta de 8 de janeiro, senhora de 71 anos, como Iraci Nagashi, condenada a 14 anos de cadeia, tratada como terrorista, uma pessoa que sequer consegue tacar uma pedra no chão contra alguém. Conta para um russo, que aqui no Brasil teve um golpe, não foi dado um disparo, não foi apreendido uma arma de fogo num domingo de janeiro. Até o próprio ex-ministro do STF, Jobim, já reconhece que, na verdade, é o que todo mundo sabe, é uma manifestação que foi longe demais. Mas quando o Jobim fala isso, com espaço na CNN, que é uma grande mídia, meus caros, isso é uma sinalização. Das duas, uma. Ou eles estão com receio da eleição de Trump nos Estados Unidos, ou eles próprios já estão vendo o problema econômico que virá e não querem estar ao lado desse governo que só sabe taxar e gastar o dinheiro público, porque isso daí vai resultar em desemprego e inflação. Impeachment de Alexandre de Moraes, nulidade de todos os processos que ele julgou contra o pessoal da direita e nos vemos nas ruas. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado. É isso, pessoal. Então aqui, né, eu dei início, o Eduardo Bolsonaro fechou com chave de ouro e falou tudo que vocês precisam saber. Este homem passou de todos os limites. Ele precisa ser parado. E se não for, né? Nós tentamos de todas as formas, mas se não for pelo presidente do Senado, se o Rodrigo Pacheco continuar prevaricando, continuar não fazendo o seu papel, indo contra o povo, vai ter que ser o povo nas ruas. E o povo tem que sair da cadeira de casa. O povo tem que sair do sofá. Não dá mais para ficar aqui na internet falando. Eu apoio, eu quero impeachment do ministro. E quando chama para a luta mesmo, vamos para a luta, vamos para a rua, vamos pedir. Aí ninguém quer ir. Aí não enche as ruas. Então, acabou. O povo brasileiro precisa acordar. Olha a aula que a Venezuela está nos dando. O povo lá, eu sei, tá, o povo chegou num ponto muito mais extremo, né? Chegou num lugar que não dá mais. Tudo bem, mas o povo lá está dando aula sim para o povo brasileiro. Eles estão em peso na rua. E ó, tem gente morrendo, estão sendo reprimidos, tem gente indo pra cadeia, muita gente indo pra cadeia. Inclusive, a ameaça do ditador de lá, o Moraes de lá, já disse que vai criar novas prisões da mais alta segurança, tentando colocar medo do povo, e o povo não recua. Sabe por quê? Porque eles vão lutar até o fim
para acabar com a ditadura no país deles. E a gente vai fazer o quê aqui no Brasil? E os nossos problemas? Vamos continuar assistindo tudo isso e quieto? Então, o povo brasileiro precisa acatar esse movimento agora de ir para as ruas e nós precisamos pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Precisamos nos mobilizar porque o nosso presidente do Senado já abandonou o povo há muito tempo. É um cara que tem que ser escorraçado da política, não pode ganhar um voto sequer na próxima eleição e a gente sabe que não vence. Aqui por Minas não vence mais, amigo. Não vence mais. Vamos acabar com a vida política de Rodrigo Pacheco. Então, fica aqui o recado. Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, qual é o seu posicionamento. Por favor, comenta aqui embaixo, é importante isso, tá? E claro, me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas, mais patriotas precisam saber o que tá acontecendo no Brasil e a gente precisa de toda a força agora, tá ok? Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, pede pro pessoal se inscrever no canal, muito obrigado e até a nossa próxima notícia.